Fala, meu caro, Ricardo Teodoro aqui do Incorpora Comigo, o hub de negócios para você incorporador que quer fazer com que a tua empresa cresça e tenha relevância no seu mercado local aí e por que não expandir, né? Crescer e multiplicar aí a sua presença no mercado, né? Incorpora Comigo, como você sabe, é um hub de negócios que ele tem aí 4 pilares, né? Conhecimento é o pilar número 1. Networking ativo, pilar número 2. Acesso a bons parceiros e fornecedores de serviços e produtos, né? Parceiros de negócio, enfim. E o quarto pilar é o crédito. Então fica ligado aqui no nosso canal. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar para que fortaleça o nosso trabalho aqui, tá? E hoje nesse vídeo aqui eu queria comentar um pouco sobre uma situação que aconteceu essa semana. Hoje, o dia que eu gravo é uma quinta-feira. E na terça-feira eu tive sentado com 2 incorporadores aqui de São Paulo, onde nós fizemos um estudo para eles de uma edificação, um edifício residencial com 28 unidades residenciais ali. Um terreno de 10 por 50 mais ou menos aqui em São Paulo. Para quem conhece um pouco da incorporação do que é realizado aqui, sabe que num terreno como esse, dependendo da situação, você consegue fazer alguma coisa até bacana. Enfim, a gente fez um estudo nesse terreno e foram ali 28 unidades que a gente conseguiu encaixar em função do regramento da legislação aplicada ali no local, né? E aconteceu uma coisa interessante, que a gente sentou na mesa depois de realizados ali praticamente 3 estudos arquitetônicos. A gente fez 3 propostas diferentes de possibilidades que poderiam ser aplicadas ali naquele terreno, né? E depois de 3 estudos a gente foi planilhar para saber qual era o resultado financeiro real daquele empreendimento. Muito bem, quando a gente pegou os dados ali daquele empreendimento, quando a gente pegou as características da região, quando a gente pegou concorrentes do entorno ali, onde vai ser, onde seria, e eu vou explicar, realizado aquele empreendimento, quando a gente pegou os preços por dados históricos daquilo que a gente tem, por outros projetos semelhantes que foram executados, em custo ali aproximado por metro quadrado, quando a gente fez a conta, nos 3 projetos que a gente fez, os 3 não deram o resultado que esse cliente queria. E aí você fala assim para mim: poxa, mas e aí, cara? Você perdeu o trabalho? Em tese, sim. Porque a gente desenvolveu 3 estudos. É fato que neste caso nós até havíamos colocado verbalmente para essa situação em que o terreno não era bom, o terreno tinha algumas dificuldades ali apresentadas em relação à topografia, em relação ao tamanho, em relação ao que ele queria fazer, enfim, algumas questões ali. Mas para não deixar de atender, a gente fez esse trabalho, fez os estudos, apresentamos ali esses estudos, né? Fizemos os estudos aqui. E quando a gente planilhou, o resultado foi menos da metade do que é considerado mínimo para aquele tipo de empreendimento. O que aconteceu? Os projetos não vão para frente, obviamente. A gente não tem como fazer com que o negócio caminhe se a conta não fecha. E aí, num primeiro momento, a sensação que a gente tem é de que jogamos tempo fora, jogamos o trabalho fora e que a coisa não fluiu, né? Mas eu queria mostrar um lado B dessa visão, que seria o seguinte: e se eu apenas tivesse preocupado com o meu trabalho ali de vender um trabalho de projeto, de aprovação, projeto executivo, coordenação, blá blá blá, recebesse pelo meu dali e
Depois que esse cliente vai, um incorporador vai e faz o negócio, começa ali a vender, começa a construção, motivado por um projeto que a gente fez. Não estou dizendo que o cara não sabia fazer conta, não é esse o ponto, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se a gente causa uma motivação no cliente, falando que o projeto é maravilhoso, que é isso, que é aquilo e tal, e se o cara, por sua vez, do outro lado, não é um cara preparado, né, não sabe pegar os dados, não sabe fazer um estudo de habilidade, não sabe fazer conta, e não identifica nesse momento em que a gente está aqui só no campo das ideias, que o negócio seria ruim, eu teria vendido um projeto para esse cara, ele teria feito esse empreendimento, ele ia, provavelmente, se tudo corresse muito bem, ele ia ter um retorno muito pequeno, mas não seria motivador o suficiente para tentar fazer aquilo de novo, e muito provavelmente a gente não faria um novo projeto para esse cliente, por conta de que ele ficaria com a sensação de que o produto que a gente criou é ruim. E de fato, eu vou ser transparente que assim, a gente fez os 3 estudos ali sabendo que o resultado seria ruim. Até porque a gente já tinha alertado ele sobre isso, dizendo, olha, esse projeto não é um projeto bom, ele é um projeto ruim, por conta de algumas dificuldades que se apresentavam no terreno, fez com que o custo daquele empreendimento subisse muito. E quando o custo é muito alto, você não consegue repassar para as vendas, né? O valor de venda metro quadrado da região é ditado pelo mercado. Eu não posso chegar numa região que vende a, vamos dizer aí, 8 mil reais o metro quadrado, 7.500 reais, 8 mil reais o metro. Eu não posso simplesmente chegar lá e falar assim, não, a partir de agora eu vou vender a 14. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que se encaixar nas regras da região e do entorno ali, enfim, nas regras do mercado, né? Mas qual é a boa lição que eu tiro dessa história? A boa lição que eu tiro dessa história é que mesmo a gente num primeiro momento tendo feito um trabalho que em tese parece que foi jogado fora, ele não foi. Por quê? Porque a gente pôde sentar com esse cliente, a gente pôde somatizar os dados que a gente tinha desse projeto, a gente pôde preparar esses dados, enviar esses dados, a gente sentou numa mesa todo mundo ali, planilhamos esses dados, quantificamos esses dados, e a hora que a gente colocou preço em tudo, a conta não fechou. E qual que foi a vantagem disso? A vantagem disso é que esse cliente, ele não vai fazer esse projeto, mas vai fazer outro. A gente sentou na mesa para olhar 4 projetos, foi um dia intenso ali, o dia inteiro. E nesses 4 projetos nós iríamos definir qual a gente ia e qual a gente não ia. E acabou convencionando que esse caso dos 4 foi o único que a gente não ia entrar, justamente por conta do resultado. Mas nos outros 3, por conta do resultado, a gente convencionou que a gente ia entrar. Então nota, num primeiro momento pareceu uma perda, mas o resultado foi em ganho, até porque a gente pôde comparar, inclusive olhando o resultado desse, que tinha lá alguma complexidade de execução, de custos e tudo mais, quando a gente comparava o resultado desse versus esforço, empenho financeiro e tempo de retorno dos outros projetos, a gente chegou à conclusão que valia muito mais a gente despender de tempo e energia nos outros projetos, que eram projetos que eram menos custosos, menos complexos, com um tempo de retorno menor, do que encarar esse projeto que, apesar de bem localizado, ele tinha uma certa complexidade para executar e tinha um custo muito alto que não conseguia ser repassado por preço das unidades, né? Então, a visão que eu queria mostrar contando esse exemplo e esse caso prático aqui é que nem sempre, só porque a coisa se encaixou no papel e que o projeto aparentemente ficou bom, porque o que a gente fez foi
encontrar a melhor solução possível para aquele lote. Mas não quer dizer que a conta ficou boa. E para a gente saber se a conta realmente ficou boa, a gente precisou planilhar aquilo, colocar preço e entender se aquele era um bom negócio ou não. Além da gente ter a preocupação de que a gente quer que o nosso cliente tenha ali o melhor resultado, né? Sempre. E o melhor resultado do nosso cliente também é o melhor resultado da nossa empresa. Tem o outro lado de que, como profissional, a gente precisa entender o jogo que o nosso cliente está jogando. E como é que você faz isso? Entrando em campo. Então, esse vídeo aqui é para falar para você que é arquiteto, que é engenheiro, que é corretor, que está inserido ali no mercado imobiliário como um todo, mas que não necessariamente você é incorporador. Porque o incorporador, ele é como o maestro, ele é o cara que está ali ditando a regra para todo mundo. Então, o arquiteto, quem não sabe, eu sou arquiteto, o arquiteto faz uma parte do processo, o corretor faz uma parte do processo, o contador faz uma parte do processo, o engenheiro faz uma parte do processo, e assim por diante. O mestre de obras, a equipe de mão de obra, de execução, enfim, todo mundo que trabalha no empreendimento dá ali a sua contribuição em relação ao desenvolvimento daquela incorporação imobiliária, correto? Agora, se você não entende como tudo isso acontece, provavelmente numa situação dessa, você ficaria frustrado, justamente por pensar que o seu trabalho foi jogado fora. Para pensar um pouquinho, reflete sobre isso que eu falei, veja se inclusive isso já não aconteceu com você, a sensação de que você perdeu um negócio porque você ia receber uma comissão, porque você ia receber ali um valor pelo teu serviço, e o cliente simplesmente desistiu de fazer e você às vezes ficou sem entender por que ele não fez. Será que não é porque você não entende o jogo que ele joga? Então o Incorpora Comigo está aqui para te ajudar. É para que você possa entender o jogo da incorporação imobiliária, para que você possa entrar em campo com o treinamento correto, com o conhecimento correto, entendendo as regras do jogo, entendendo o seu posicionamento no jogo e entendendo o quanto você pode contribuir nesse jogo dentro do seu posicionamento para que o time todo vença, tá bom? Então não esquece, curta, comenta, compartilha. Se você quiser saber mais, em algum lugar aqui dessa tela vai ter um link para você se direcionar ao nosso site, e lá você vai ter mais informações sobre como você pode participar do Incorpora Comigo e ser um cara aí altamente informado sobre o mercado imobiliário, tá bom? Então, meu cara, fique com Deus aí, até a próxima.